Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise de alguns dos principais assuntos que marcaram a semana finda. Bom dia para si, bom dia também para Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro e Rui de Castro. Bom dia, meus senhores, boa semana. Bom dia. Bom dia aos ouvintes a esta hora. Semana finda que ficou marcada, entre outros assuntos, como principalmente a realização daquilo que foi o Angotic, a Feira de Tecnologia e Inovação, em que se falou de muito daquilo que é este setor e o patamar em que estamos a nível das telecomunicações e das tecnologias de inovação. Para alguém que tem sempre muita preocupação com o país real, tem também aqui uma quizila com algo que fica a rondar no espaço sideral. José Guerreiro. Bom dia de novo. Bom, eu queria aproveitar este tema, ligado, como disse o Silvio, ao país real, e não o faço inocentemente, para saudar e para felicitar a LAC e os responsáveis do programa Vetor, pois nas duas últimas emissões, eu ouço quase sempre, mas as duas últimas foram mais assertivas naquilo que eu quero dizer. Essas duas emissões tiveram a presença de pessoas, de responsáveis, de pequenos empresários, de gestores, que abordaram de facto os problemas do país real, na indústria, na agricultura, nos pequenos negócios. Portanto, felicito o programa Vetor e a direção da LAC, porque acho que esta é a via. E ao falar agora na Angotic, achei de ver saudar este programa e as pessoas que para ele trabalham. Entrando no tema, né? Eu acho que ninguém pode ignorar a importância das tecnologias, né? No processo de desenvolvimento económico e social dos nossos países, né? Em todo o mundo. Né? Os países não podem deixar, de facto, de acompanhar as tendências, de acompanhar as inovações, as tecnologias de informação e comunicação, e estas tendências, estas inovações acontecem diariamente em todo o mundo. Nós temos que acompanhar. Angola realizou mais uma Angotic, acho que é a quarta edição. Eu ouvi com atenção o discurso lido pelo Sr. Presidente da República. Eu não vou comentar esse discurso, naturalmente, foi um discurso alargado e abrangente, né? O Sr. Presidente da República que tem os dados, ele é que falou, né? Portanto, não fica bem estar a comentar o que ele referiu com base em todo o manancial de informação que ele com certeza tem, que eu não tenho. Portanto, eu não comento factos, nem elementos, não comento números e projetos que não conheço, né? E tenho que respeitar o que foi dito pelo Sr. Presidente da República. Mas já que o tema está no programa, né, eu refiro-me no geral ao que sei, não é, dos fundamentos e dos pressupostos da Angotip. Né? Eu refiro-me, portanto, ao geral. Eu refiro-me em relação àquilo que tenho ouvido, que tenho lido e que tenho visto, né, nas reportagens que eu ouvi a partir da Angotic, da feira, comparando com as coisas, não é? Talvez pouco insignificantes que eu conheço na realidade. Quer dizer, eu vou fazer esta comparação, fico atento àquilo que foi dito na Angotic, ao discurso do Sr. Presidente, ao discurso do Sr. Ministro, às reportagens dos chefes dos stands, das empresas que estavam lá, e comparo isso com a realidade que eu conheço e que, de facto, deve ser uma realidade que é pouco significativa, deve ser uma realidade sem importância, não é? E portanto, eu só posso me referir a isso. Essa realidade que eu conheço, que de facto não deve ter muita importância. Eu começo por dizer que gosto sempre de voltar a colocar as questões nas prioridades, né? Na relação de prioridades e na pirâmide. Né? Acho que devemos primeiro fazer o trabalho de casa e às vezes nós queremos mostrar uma realidade que não existe. Não é? Uma realidade que não existe, queremos mostrar como se, ao mostrar, essa realidade passasse a existir. Não é? Em termos da realidade dos nossos TICs, não é? Aquilo que eu conheço, e volto a dizer que deve ser pouco, não é? Em função dos discursos que eu ouvi, no próprio dia da inauguração, eu vou dar alguns exemplos sobre aquilo que eu entendo da realidade das TICs. No próprio dia da inauguração, nas primeiras ligações de estúdio, nas primeiras ligações ao estúdio, houve problemas de ligação e de comunicação da LAC para o próprio estúdio. A partir estamos perante que teve que ser interrompida essa transmissão,
por problemas de comunicação, não é? Os problemas não caíram do céu, problemas de comunicação. Temos também problemas recorrentes, permanentes e cada vez mais graves de telecomunicações, quer de voz, quer de internet, em todo o país, quer em Luanda e muito pior nas províncias. Perguntaria também onde é que estão os telefones fixos, não é? Que deixaram de existir, os telefones fixos deixaram de existir, que eram da Angola Telecom, também deixaram de existir os telefones fixos. Refiro-me também à cobertura do sinal da rádio no país, incluindo a rádio pública, não é? Logo que sai de Luanda, não é? Poucos quilómetros, quer para norte, quer para sul, deixa-se de ouvir rádio, o sinal desaparece. Vai diminuindo até desaparecer. Nas províncias ainda é pior, quando sai dentro da Benguela, do Uambo, do Saurimo, para o interior, deixa-se de ouvir o sinal de rádio. Assistimos também a frequentes falhas nos sistemas de partilhas entre os fornecedores de serviços, por exemplo, entre a banca e os fornecedores de serviços, por exemplo, os pagamentos, os carregamentos. Há permanentes falhas nesta. Eu, por exemplo, neste momento não consigo, para não fazer publicidade, fazer pagamentos e carregamentos diretos entre o meu banco para algumas operadoras de telecomunicações. Continuação de inexistência de informação consistente, objetiva e credível sobre os resultados do satélite da Angosat 2. Tínhamos que falar no satélite, não é? Eu soube, a partir da Angotic, que o nosso satélite já está a ter pontos de contacto e de serviço na Zâmbia, não é? Na Zâmbia. Portanto, sei que em Angola há uns projetos, mas onde eu vi uns comentários como é que o satélite está a produzir efeitos Chicala-Chiluanga ou Longonjo quando não há energia para concretizar na prática junto dos camponeses. Acho que há programas, inclusive, da agricultura. Foi o que eu ouvi nos TICs. Portanto, era bom a gente ter informações mais consistentes, objetivas e credíveis. E para terminar esta situação da realidade das tecnologias de informação na nossa realidade concreta, até na semana passada, e não é a primeira vez, temos tido problemas de inexistência ou de existência de anomalias entre a empresa que gera a plataforma do Rádio Play Digital com a nossa que interfere no podcast, inclusive do nosso programa. Não tivemos podcast porque há problemas de comunicação, há problemas entre a empresa que gera essa plataforma e a empresa que gera os podcasts. Mas, portanto, o Sr. Presidente da República diz que tudo está a melhorar com os TICs em Angola, não é? Nós temos que acreditar nele, não é? Nós é que temos de estar enganados e mal informados, não é? Estamos, de facto, com problemas que apontei, mas fazemos esta feira, de facto, talvez um bocado desenquadrada daquilo que eu referi. E tem a ver com as tais prioridades, não é? Eu não sei, não é? Não sei bem se conjuga bem, não é? Nós colocarmos na cabeça bacias com água e cestas básicas para distribuir aos carenciados e ao mesmo tempo fazermos megas demonstrações de alta tecnologia. Não sei como é que conjuga as bacias nas cabeças com as altas tecnologias que nós estamos aqui a pregoar. Assim como não sei se conjuga bem, não é? Estes eventos demonstrativos de altas tecnologias de informação que estarão disponíveis, não é? Com o facto de termos 2 vice-governadores do Namibe a irem protocolarmente ao aeroporto receber 101 camelos. Não sei se conjuga bem estes dois factos. Rui de Castro, em termos quantitativos, somos já 11 milhões de utilizadores de internet, mas na sua ótica, como é que estamos em termos qualitativos naquilo que são as nossas telecomunicações e o sistema inovador e de tecnologias a nível do país? Bom, muito obrigado. Esse foi um dos dados que de facto, o Presidente da República mencionou no seu discurso de abertura desta Angotix, fazendo menção a que nós estamos efetivamente com aquilo que é considerado como uma melhor inclusão digital
e fazendo com que as comunicações também participem no desenvolvimento económico do país. Há muito mais subscritores da internet, a rede de telefonia móvel também cresceu em quase 60%, e para quem anda no país real, vê que, de facto, desde a nossa mamãzongueira até ao médico, todos têm o seu telemóvel. E, portanto, só isto já é um sinal de que, de facto, há esta revolução nas telecomunicações e com elas a internet. Portanto, hoje passou a fazer parte do dia a dia, as pessoas trocarem mensagens via WhatsApp. Há quem, inclusive, já não consiga fazer uma chamada pelo canal normal de uma operadora e opte sempre por fazer o WhatsApp. Já acham que, portanto, assim até é melhor, por algumas razões. Não gasta saldo. Não gasta saldo, portanto, não é? Então, quer dizer, é toda uma nova cultura que se está a impor e que, de facto, mostra que há avanços neste capítulo. Bom, agora, primeiro, o Guerreiro tocou, assim, meio que ao de leve, mas eu também ia insistir aqui neste caso. É que eu acho que é importante levar a cabo eventos deste género, porque é uma forma de ali ter, desde os jovens até aos especialistas nacionais e estrangeiros, para tomarem contacto com as grandes inovações no domínio das novas tecnologias, com coisas que nós temos e, sobretudo, com coisas que nós ainda não temos e que poderão servir de indicador para seguirmos linhas com alguma lógica, portanto, com uma certa prioridade. E quando eu menciono com alguma lógica, mencionaria, por exemplo, esta questão do Conecta Angola, que foi criado logo após o lançamento do Angosat 2 e que tinha por grande razão melhorar as comunicações em todo o país e também permitir a utilização de sinais de televisão para todo o país. Ora, o que é que nós verificamos? É que o Conecta Angola está a conectar pontualmente a última das ligações que foi até anunciada agora mesmo nesta terminada Angotix, foi a instalação de um ponto de internet nas grutas do Zenzo. Ora, estamos a pôr internet nas grutas do Zenzo com o objetivo de atrair turistas, porque esta é uma forma de que assim as pessoas vão até lá. Quem nas redondezas não tiver internet vai para ali para fazer os seus trabalhos, até de estudo, não é? Mas quer dizer, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido, quer dizer, tem que haver uma lógica na implantação destas antenas, já que a ideia é mais ou menos ao estilo que nós assistimos aqui há uns anos atrás, em que em quase todos os prédios havia uma antena muito grande
para apanhar sinais que estavam no ar. E sinais esses que depois eram distribuídos por cabo para as casas de cada um. Portanto, neste caso parece-me que é mais ou menos da mesma forma, quer dizer, vai uma antena, coloca-se uma antena em Camacupa, ou coloca-se uma antena, neste caso, nas grutas, depois vai-se colocar uma antena na Zâmbia, depois vamos colocar uma outra antena no Quangar, depois vamos pôr outra em Mavinga ou no Belize. Mas, quer dizer, qual é efetivamente a estratégia para que o nosso satélite tem um tempo de vida de 15 anos. 2 já foram. E ainda estamos a colocar em pontos. E uma das grandes melhorias não estamos a vê-la porque o que vimos assistindo é que a nível, por exemplo, da telefonia móvel, talvez por o número de assinantes ter aumentado, mas a qualidade tem estado a baixar. Já tivemos uma Unitel com muito boa qualidade que hoje já deixa muito a desejar. Há um outro operador, um operador novo, mas estamos prestes a perder outro que já se afirmava como um forte competidor da Unitel, que era a Movicel. Portanto, hoje em dia, já há muita gente que começa a migrar da Movicel para outros operadores. Portanto, ganhamos um, perdemos outro, mas o certo é que, de facto, porque é que isto está a acontecer? É que, e as pessoas vão protestando, como é evidente, que tem havido muitas falhas na rede, a nível da telefonia móvel e internet. Há aquilo a que nos já vamos habituando de ouvir quando vamos a uma determinada repartição, que não há sistema. E o que é isto do sistema? É falta de sinal de internet. Porque as instituições estão a penetrar na digitalização dos vários processos. Há o sistema bancário, que praticamente que depende para poder funcionar no todo do país, e já que tem toda a sua malha depois ligada à estrutura central, basta uma falha de internet para bloquear todo o funcionamento. E então, não raras vezes, a pessoa quer fazer uma operação bancária e não consegue porque não tem sistema. Quer tratar de um atestado de nascimento, uma situação qualquer, não há sistema. Portanto, há de facto aí muitas lacunas técnicas, lacunas eventualmente de pessoal, para não monopolizar muito. Eu gostaria também de trazer aqui um outro aspecto que tem a ver, já que estamos ainda em maré de Angotics. É que em 2021, mais exatamente em março de 2021, foi assinado um acordo para que lançássemos a televisão digital terrestre. Esta televisão digital terrestre tinha como meta ser lançada até 2023. Portanto, estamos a meio de 2024. E não mais se falou, nada tem vindo a lume sobre a televisão digital terrestre. Ora, a televisão digital terrestre servia exatamente para quê? De entre muitas, com melhorias de imagem, de som e por aí fora, era justamente para
os sinais de televisão das entidades públicas, a TPA, agora a TV Zimbo, que está mais ligada ao Estado, mas que mais dia menos dia será privatizada, mas, portanto, a nível dos canais da TPA, os canais da Rádio Nacional, iriam passar a estar disponíveis gratuitamente, com muito melhor qualidade, para além de que um conjunto de outros serviços ficariam disponíveis a custo zero à população. Ora, o que é feito desta televisão digital terrestre? Bom, no discurso do Presidente da República ouvimos que também serão dados passos neste domínio. Mas o certo, e aqui para terminar mesmo, é que não há dúvida que nós ouvimos, e sobretudo por parte do ministro da tutela, que quase que assumiu o papel de porta-voz do Angotix, porque em todas as ligações dos canais ele estava presente para falar sobre vários temas, não é? Ouvimos que há muitas realizações que como algumas pessoas conhecidas põem em causa que de facto esteja mesmo a decorrer aquilo, porque são tantas realizações que resta saber se de facto estão mesmo a ocorrer ou não. Mas vamos acreditar que sim. Agora, tem o outro lado. Se estamos a levar a cabo tantas realizações no domínio das novas tecnologias, então por que a nossa comunicação social não dá conta destas realizações? Como é que estamos a andar a nível do data center, por exemplo? Bom, ouvimos agora que foi lançada a primeira pedra para a construção, novamente em Luanda, né? Mas pronto, mais algo que será em Luanda, é o data center. Como é que estamos a nível disto e daquilo? Portanto, há também, e foi notório que ao longo destas abordagens em torno dos vários meandros do Angotix, que houve uma manifesta falta de comunicação. Há um elemento também que convém não esquecer, é que o caminho é mesmo da digitalização e da automação de processos. Mas não nos podemos esquecer que isto também tem os seus inconvenientes. E um deles foi também anunciado durante este fim de semana. Não no Angotix, mas num dos jornais da capital, em como que, por causa deste processo da digitalização, o setor bancário, nos últimos 6 anos, encerrou 4.000 postos de trabalho. Portanto, estamos a melhorar processos, estamos a digitalizar, mas também estamos a cortar postos de trabalho de pessoas que terão que encontrar outras soluções. Efetivamente, o Angotic, que acho que vai agora já na 4ª edição, não é? Trouxe-nos sempre como pano de fundo o Angosat. E é aí onde estão grande parte dos investimentos, não é? Ou pelo menos concentra em si um valor significativo de investimentos que foram feitos, não é? Ao nível deste setor, e de onde efetivamente era expectável que a essa altura tivéssemos resultados já mais palpáveis, mais evidentes, não é? E o que me salta à vista é que o Angosat foi projetado para comunicações globais, no fundo a preço baixo para os operadores, não é?
que depois se refletisse no preço final para os consumidores. E quando nós olhamos hoje para os nossos serviços, seja de dados, seja de voz, e comparamos o custo dos nossos serviços com aquilo que o consumidor paga noutras realidades, efetivamente o nosso custo ainda é alto, não é? Mas mais do que isso, é preciso termos em atenção a qualidade. E no lugar de sentirmos melhorias significativas na qualidade, vamos denotando algumas inconsistências na qualidade do sinal, sobretudo do sinal da internet, o que efetivamente nos deixa preocupados e tema sobre o qual esperávamos, em fóruns dessa natureza, encontrar respostas mais consistentes, não é? Assumindo que efetivamente há uma situação, porventura não muito desejável, por força de alguns constrangimentos financeiros, tecnológicos, de infraestrutura e outros, não é? Mas depois encontrarmos respostas cabais a isso, porque eu me questiono muitas das vezes sobre os resultados desses grandes fóruns, né? Isso reflete-se em quê depois no final, né? Para já, onde é que nós, pronto, hoje temos um repositório que é o YouTube. Eu, por exemplo, acompanhei grande parte das intervenções por essa via, né? E portanto acaba por ser um repositório. Mas depois onde é que nós encontramos documentos, as apresentações para pesquisas, para comparações, para outro tipo de interesses que houver, não é? No fundo, tentarmos perceber de que forma que este tipo de eventos, né, como o Angotic, acabam por ter esse contributo real na vida das pessoas, não é? E mesmo até do ponto de vista das melhorias para a governança tecnológica, não é? Entre os players principais do setor. Nós estamos a ouvir, e acho que creio que há 2 semanas foi noticiada a situação financeira da Angola Cables, não é? Que é preocupante. Não é? E, portanto, é em espaços, em ocasiões como estas, que devemos não só expor as questões, mas encontrar respostas com transparência, com abertura, com frontalidade. Um outro aspecto, por exemplo, muito aflorado ao longo e está ligado no fundo, à essência do Angotic, não é? Tem a ver com o aparecimento de startups. E aqui há duas ou três notas que me parecem relevantes relacionadas ao Angotic, não é? Primeiro é perceber, e acho que na intervenção do Sr. Ministro referia-se à existência durante o Angotic, pelo menos nesta edição, de cerca de 180 startups. Que startups são essas? Que soluções é que elas efetivamente trazem para resolver questões do ponto de vista de inovação, porque esse é o filão principal das startups. Onde é que elas operam? Onde é que podemos encontrá-las? Portanto, criarmos aqui uma maior conexão, não é, entre estes, vamos chamar assim, players e o próprio mercado e a sociedade, porque não pode ser uma montra isolada onde temos a parte formal, oficial, mas depois é importante que consigamos criar esse fio, essa conexão com a sociedade, porque nós é que vamos consumir, ou a sociedade é que consome, não é? E, portanto, precisa ter noção, embora estas próprias startups também se possam mostrar, não é? Mas a sociedade precisa ter noção do que é que elas fazem, do que é que elas valem, não é? E quem são as pessoas envolvidas à volta desse ambiente, não é? Porque há no fundo, no mundo de hoje, 2, 3 nuances muito importantes que elas acabam por trazer. É o tema da inclusão digital, acabam por trazer sempre muitas soluções à volta desse universo, né, desse cosmo. Depois tem o tema dos serviços financeiros, não é? E depois surgem outras questões mesmo relacionadas ao próprio dia a dia dos cidadãos, do ponto de vista social, económico, do comércio, da mobilidade, não é? E quando nós temos no nosso ecossistema ainda
ainda bastantes situações por resolver, era importante medirmos em que medida a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovação está associada à nossa capacidade de resolvermos os nossos próprios problemas. Mas há uma referência, acho que foi o Rui que trouxe, não é? É também o facto de, não obstante termos as nossas startups, podermos também beber de soluções globais, né? Porque nós também não vivemos num mundo isolado. E é importante que tenhamos, eu creio que vi algumas abordagens da Huawei, mas precisamos ter nesse tipo de fóruns esse link, não é? Essa conexão direta com os grandes operadores globais, não é? Nós não podemos continuar na lógica de meros consumidores, é preciso que consigamos trazer esses operadores para perceberem, se não a magnitude do nosso mercado, mas pelo menos a nossa capacidade, inclusive, de empreender, de inovar ao nível das nossas startups, porque muitas delas poderiam trazer soluções que não seriam necessariamente apenas locais. Muitas soluções podem ser aproveitadas mais no âmbito global ou regional ou o que for, mas elas precisam ganhar exposição. E essa exposição digamos, importante que seja feita com esses grandes players ligados ao mundo das tecnologias, desde as Microsofts, as Apples, as Metas, os Elon Musks da vida, e todos estes, não é? E, portanto, é importante que o nosso evento consiga cooptar esse interesse. Por exemplo, eu pessoalmente até despertei mais em relação a esta edição do AngoSat, porque vi uma publicidade na CNN e chamou-me a atenção logo, né? E, portanto, fui procurar assistir e acompanhar e, coincidentemente, acabou por ser um dos temas da nossa própria abordagem no programa hoje. Mas, repito, sim, há avultados investimentos, eles são necessários, mas é importante que, em contrapartida, esses investimentos se repercutam, tragam resultados reais na vida das pessoas. E aquilo que é um dos projetos de bandeira ao nível desse setor, os resultados estão ainda muito pouco evidentes na vida das pessoas, sobretudo quando ele foi, digamos, concebido a partida, havia muito a perspectiva de conseguirmos reduzir o preço dos serviços, principalmente de serviços de internet. E, portanto, a esse nível precisamos avançar e trazer e tornar isso mais palpável, para além, obviamente, da expansão da própria internet pelas várias zonas do país. Há aquele episódio da gruta que o Rui também referiu e que podemos refletir em que medida é mais vantajosa a solução ou não, mas é efetivamente hoje inevitável que consigamos expandir esse serviço. Mas nós esbarramos em pequenos constrangimentos também. Curiosamente, nós vemos vários investimentos a serem feitos ao nível da fibra óptica em vários municípios do país, mas depois temos o tema da segurança, não é? E nós temos, eu muitas das vezes te digo, temos uma estrutura militar e paramilitar relativamente pesada do ponto de vista numérico, mas depois temos problemas como estes de segurança da nossa infraestrutura, não é? Para além da própria segurança poder ser controlada de forma remota, mas depois a própria segurança física, não é? Como é que não conseguimos criar sistemas de segurança mais eficientes para que esse tipo de infraestruturas como a fibra óptica não sejam constantemente vandalizadas como vemos ocorrer pelo país todo? Obrigado. Gustavo da Conceição, aquilo que foi apresentado durante este AngoTIC reflete-se na sua experiência enquanto utilizador de muitos destes serviços? Absolutamente não. E o meu ponto e a minha reflexão vai nessa direção. Vai na direção das promessas que fazemos à comunidade, as promessas que fazemos à sociedade e que depois verificamos a dificuldade enorme de assumir. Até aqui pode acontecer, mas o que era bom era que se explicasse às pessoas. Porque quando foi do AngoSat 1, criou-se uma grande expectativa à volta da utilização dos recursos tecnológicos de comunicação e de informação. Apelamos ao sacrifício dos cidadãos no investimento desses, porque ia haver melhorias. O AngoSat 1 desviou-se. Continuamos a acreditar no projeto enquanto população,
continuamos a acreditar no projeto. Avançamos para o AngoSat 2 na expectativa de que a tal baixa de preço das comunicações, a tal rapidez e aceleração dos processos incluindo os serviços que utilizam esses recursos tecnológicos, desde logo a banca, os hospitais, a saúde, operações que iam ser feitas a partir do exterior e tal. Quer dizer, nós todos mergulhamos nisso, acreditamos nisso. E, portanto, nestes momentos de feira, nestes momentos de reflexão conjunta sobre as tecnologias, neste momento de partilha de experiências à volta das empresas que gravitam pelo setor, era muito importante que se desse informação, que se balanceasse e que se desse informação sobre como, em que pé que estamos, porque que estão a acontecer as realidades, aqui vou brincar, as realidades virtuais de agarrarmos no telefone e tentarmos ligar e não conseguirmos, tentarmos entrar no sistema bancário para fazer uma transferência ou um pagamento e não conseguirmos, e termos cada vez mais dificuldades, porque também não sentimos que essas dificuldades estejam a diminuir, bem pelo contrário. Sentimos cada vez mais dificuldades de comunicar, sentimos cada vez mais interferências na comunicação e, portanto, tornando a comunicação menos clara, menos lúcida. Sentimos que os custos continuam a subir e, portanto, era realmente bom aproveitarmos uma oportunidade como esta de feira para falarmos sobre isso. Acho também que a perspectiva da feira, que é essa perspectiva de inclusão digital, essa de nos dar a conhecer sobre as iniciativas à volta da automação, inteligência artificial, enfim, essas palavras todas bonitas e modernas que nós acreditamos que vão dar contribuições para que o país se modernize, para que a economia se acelere, para que, enfim, o processo de educação melhore. Mas é realmente há aqui um hiato que era preciso vencer, porque senão ficamos muito no domínio das teorias, porque depois não conseguimos descer aqui o dia a dia das pessoas, não é? E encontrarmos então no dia a dia delas as tais soluções milagrosas que a inteligência artificial, a automação, a digitalização nos traz. Por outro lado, e aqui estou em linha com os colegas, a inclusão digital tem que ter um vetor geográfico. A inclusão digital não precisa se concentrar em Luanda, nem precisa ter as suas estruturas em Luanda, porque se é digital, eu posso ter data center onde for e com o satélite, com a velocidade que eu vou lá buscar os dados. Quer dizer, portanto, são essas coisas que nós gostaríamos de ver no dia a dia, né? Que nos encorajavam mais a compreender que, sim, senhora, estamos a caminhar na boa direção em termos da digitalização dos processos aqui em Angola. Eu para concluir, porque entendo que os colegas abordaram muito bem este tema e trataram enfim, quer na horizontal, quer na vertical, trataram muito bem dessa matéria. Eu diria que a inclusão digital também tem a ver, não tem só a ver com a capacidade das pessoas terem um telemóvel, não tem só a ver com 11 milhões de utilizadores de telemóvel, tem a ver com esses 11 milhões terem acesso à internet, quer dizer, melhorarem a sua vida, melhorarem a sua comunicação, apoiarem melhor as suas famílias com recursos tecnológicos e, portanto, do meu ponto de vista, a inclusão digital deveria prever mais pontos de acesso livre à internet,
1º de maio, onde às vezes se senta muita gente, muitos jovens, quer dizer, ter assim um conjunto de pontos de coisas, de acesso livre à internet, o marco histórico no Kazenga, etc., espalhados pela cidade, espalhados pelo país, de formas a que a inclusão digital pudesse tocar estes 11 milhões de utilizadores, esses 11 milhões de utilizadores de telemóvel, porque apesar de falarmos neste número, ninguém nos conseguiu explicar onde é que esses 11 milhões estão, porque esses 11 milhões podem estar aqui num arco pequenino da província de Luanda, cuidado, não é? Portanto, era bom vermos onde é que esses 11 milhões estão e sentirmos desses 11 milhões que percentagem é que é utilizadora normal da internet e dos verdadeiros recursos digitais, porque há outras pessoas que, infelizmente, por razões económicas inclusive, só podem utilizar o telefone para fazer pequenas chamadas ou mandar pequenos SMS. A semana finda ficou marcada também pela notícia de que, no âmbito da lei que organiza, regula, fiscaliza aquilo que é o exercício da venda em várias vertentes, quer na venda ambulante quanto na venda a nível de feirantes e de bancada, que a idade mínima para se exercer algumas destas atividades é os 14 anos. Isto numa semana em que também se falou daquilo que é o trabalho infantil a nível do nosso país. Rui de Castro. Bom, nós estamos no mês da criança. Ontem foi justamente o dia da criança africana e também no final da semana tomamos contacto com mais um dado que não é muito bom para as nossas crianças, que só na província de Luanda há mais de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino. Ora, crianças fora do sistema de ensino, 1 milhão, terão de fazer alguma coisa. E é aí que depois começam a vir as questões relacionadas com a ocupação. No caso, não é bem dos tempos livres, né? Mas é a ocupação do dia a dia de uma franja importantíssima da nossa população. Bom, e vem então esta questão agora que trouxe algum debate e que tem a ver com o facto de que crianças a partir... Bom, crianças já não são bem crianças, mas, portanto, adolescentes dos 14 anos em diante até atingirem a maioridade já poderão participar na vida, na venda ambulante, no comércio, na agricultura. Quando o que está estabelecido e que, por exemplo, Angola assinou na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, é que isto poderia ser entre os 14 e os 15 anos. Nós optamos pelos 14 porque a escolaridade obrigatória era até a 6ª classe. Entretanto, a partir de 2016, a escolaridade obrigatória passou para o 9º ano e a conclusão do 9º ano apanha justamente o 14, 15 anos. E então começa logo aqui a primeira discussão. É como é que se permite que adolescentes com 14, 15 anos entrem para o mercado de trabalho quando ainda deverão estar a estudar e a concluir o 9º ano, bom, e a partir daí continuarem nos estudos ou não. Bom, acontece que a nova Lei Geral do Trabalho, a Lei
12/23, autoriza a que, de facto, seja a partir dos 14 anos, mas coloca um conjunto de normas. É que, primeiro, os pais ou encarregados têm que autorizar. E depois, as entidades que admitirem estes jovens, portanto, estes adolescentes, têm que garantir, por exemplo, que tenham um horário de trabalho que não ultrapassa as 6 horas por dia e que permita que eles continuem a estudar. Eu aqui iria até um bocado mais longe, é que não só deveria permitir, como as próprias empresas deviam ser obrigadas a controlar que aqueles seus trabalhadores menores fossem efetivamente estudar. Aqueles que tivessem aproveitamento continuariam a trabalhar naquela entidade e os que não tivessem não teriam mais acesso ao trabalho porque não estavam a cumprir com a outra parte, que é do aumento dos seus conhecimentos académicos, não é? Mas não só é que é vetado o trabalho àqueles pontos em que possa haver um grande esforço físico que seja suscetível a afetar a saúde do menor, a afetar o desenvolvimento físico e mental. É proibido trabalhar em teatros, cinemas, casas noturnas, discotecas, lanchonetes, trabalhar como vendedores ou propagandistas de fármacos, tabaco, bebidas alcoólicas. Portanto, todas estas são questões que estão estabelecidas na lei e que também condicionam, de certo modo, a que esta franja a ser abordada pelo mercado de trabalho também tenha alguns direitos ou pelo menos que haja um determinado cuidado por parte do empregador para que efetivamente eles não se percam. Ora, mas o que é que resulta, do meu ponto de vista, de nós termos quase que sido obrigados até a colocar na lei esta possibilidade de se começar a trabalhar aos 14 anos? É que indiretamente estamos a reconhecer que temos graves problemas de pobreza no país. Porque há pouco mencionei que só em Luanda há 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino. Se sairmos de Luanda, e não é preciso sair muito, basta ir só para redondezas, vamos ver como é que vivem centenas de crianças. Que os pais vão trabalhar, elas ficam entregues a si próprias, sem comida em casa, não é? Portanto, absolutamente nada, e então têm que se virar. E vão se virar como? Hoje tentam vender uma coisa, amanhã tentam outra. Infelizmente, com esta atitude, penetram facilmente no mundo da delinquência, porque vão roubar em algum lado para depois ir vender, ou são aliciadas por comerciantes desonestos que as põem a vender na rua, como é o que nós assistimos muito pela nossa cidade, e infelizmente pelas nossas cidades, não só por Luanda, não é? Mas de facto, quer dizer, há aqui toda esta questão de fundo que vai efetivamente demorar algum tempo, e também há algumas questões culturais, particularmente no meio rural, em que
A riqueza de muitas famílias no meio rural é medida pela quantidade de filhos e pela quantidade de cabeças de gado. E é a quantidade de filhos para serem mão de obra. Portanto, quanto mais o progenitor e as suas mulheres tiverem muitos filhos, quantos mais filhos eles forem, maior é a força de trabalho, maior é o espaço cultivado, maior é o produto recolhido, vendido e aumenta a riqueza. Portanto, aí também se nota muito que ou nem sequer vão à escola, ou indo à escola vão apenas nos primeiros anos, mas têm um grau de absentismo muito grande, sobretudo naqueles períodos em que é preciso ir cultivar ou nos outros em que é preciso colher. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dia. Estes 14 anos de idade mínima para atividade de venda, Adebayo Vuns é reflexo daquilo que é a nossa condição socioeconómica? Eu não sei se necessariamente reflexo só disso, não é? Porque a mim parece que nós às vezes temos avanços e recuos, inconsistência nas nossas políticas e até mesmo do ponto de vista ideológico, não é? Porque é um bocado anacrónico, não é? E depois não se percebe bem o que é que nós efetivamente queremos em relação a esse grupo, não é? Eventualmente a outros, mas neste caso concreto a este grupo. Porque nós temos programas de proteção e promoção de direitos de criança, não é? E depois, ora avançamos com a eliminação, ora depois voltamos a adotar, depois queremos voltar a recuar. Nós precisamos ser, a mim parece um bocado mais consistentes. Agora, os factos é que nós temos uma situação de maior vulnerabilidade, segundo os dados do Unicef, que eu tive a consultar por causa deste nosso programa. Cerca de um quarto das crianças, né, digamos assim, dos 5 aos 17 anos, estão num quadro de grande vulnerabilidade. Né? E tal como referia a notícia do Novo Jornal, os setores onde isso se reflete mais onde essa atividade que chega a roçar a exploração infantil, não é? É muito evidente ao nível do comércio ambulante e ao nível também da agricultura. Mesmo que por trás haja, no caso da agricultura, também algumas questões culturais subjacentes, não é? Mas nós precisamos definir que grupo etário efetivamente queremos proteger, não é? E proteger significa efetivamente, para já, conseguirmos perceber coletivamente que o lugar das crianças é na escola, ponto. Não é? O Estado, o governo e a sociedade têm que se mobilizar coletivamente para criar condições para que as crianças estejam na escola. É esse o lugar delas. E a preocupação social do Estado, o papel social do Estado é assegurar que as crianças consigam realizar-se a esse nível, não é? Consigamos dar e não ter esses números que o Rui referiu, que continuam a ser efetivamente assustadores. 1 milhão de crianças todos os anos, e nós sabemos que a nossa taxa de crescimento populacional é elevada, portanto é necessário termos soluções mais criativas, mais ousadas, nem que seja debaixo de uma árvore, mas nós precisamos proteger as crianças e assegurar que elas consigam receber uma educação com dignidade. Agora, esta questão toda à volta do comércio
ambulante. Depois também ainda alimenta um outro tema, que é: queremos efetivamente eliminar ou reduzir substancialmente este comércio ambulante ou não? Quer dizer, temos medidas para combater este comércio, mas depois começamos a criar espaços que permitem admitir esse tipo de exceções, mesmo que realmente se saiba que, não é, na prática tenhamos essa realidade, mas nós não podemos nos permitir tolerar assim de forma tão, não diria serena, mas não é para mim ideal que o Estado salvaguarde essa exceção. Penso que no limite é inclusive aquilo que o Rui referia: as próprias empresas devem ser, não diria penalizadas, mas obrigadas a salvaguardar a educação ou a formação dessas crianças trabalhadoras, no sentido de ser o caso, mas também sabemos que grande parte desses casos também são empregos precários e informais, e portanto, se nós queremos combater a informalidade, por que é que estamos a tolerar isso? Para mim um contrassenso, não é? Como há outras questões que eu gostava de referir, culturais, como o casamento infantil, não é? E sobre a qual também deveríamos coletivamente refletir, porque eu sou daqueles que entendo que efetivamente a proteção à criança, adolescente se quisermos, deve estender-se até os 17, 18 anos. E portanto tudo que tiver neste hiato, não é, merece uma proteção maior, tal como os grupos também de grande vulnerabilidade com idades mais avançadas merecem uma abordagem mais inclusiva, não é? Integrando vários programas, várias diretivas, várias políticas, não é? E não estarmos a alimentar, como eu dizia há bocado, exceções. Agora, também é verdade que é uma realidade mundial. O próprio Unicef traz números números globais, por exemplo, de 2022, que a situação andava à volta dos 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo que eram vítimas de exploração de trabalho infantil, sendo uma das realidades mais aberrantes a do Brasil, onde o número chegava a cerca de 1,7 milhões de crianças nesta situação, né? Mas claro, eu insisto no sentido de, não obstante essa realidade global, e nós não devemos ser bons alunos para a má realidade, pelo contrário, devemos procurar aprender naquelas que são as melhores práticas, e portanto também existem, e sabemos que os nórdicos a esse nível são os mais avançados, onde efetivamente se coloca e se dedica uma atenção muito especial às crianças, ao sistema de ensino. Nós estamos a entrar para o fim do ano letivo. O fim do ano letivo, na maior parte dos países, preenche os telejornais. Não é? Eu vivia em França, e em França, na altura dos exames finais do ano letivo, abria-se os noticiários, não é com notícias de política, abria-se os noticiários com não sei quantos milhões de crianças que esse ano vão fazer o BAC ou vão fazer o exame final. Portanto, nós temos que dar uma projeção e um espaço maior a esses grupos e a esses fenómenos e a essas situações, não é? E não vermos tão valorizada a componente dos concursos de Miss em detrimento das Olimpíadas de Matemática que estão a decorrer. Porquê? Não é? Portanto, porquê que as crianças, as nossas crianças brilhantes em matemática, não merecem e não têm a mesma projeção, a mesma proteção, a mesma dignidade? Nós não olhamos e não valorizamos da mesma forma. E, portanto, é essa subversão sobre a qual, coletivamente, devemos entrar por divã e corrigirmos. Ou corrigirmos-nos. Gustavo da Conceição, de facto há aqui uma dicotomia no mínimo estranha, porque são coisas que nós tentamos alegadamente combater, que é a venda ambulante e o trabalho infantil, mas surge esta medida. Exatamente. Há uma questão que é preciso reconhecer, é que sem esta medida, algumas das nossas crianças, por diferentes motivos, obrigadas ou não pelos familiares, já participavam desse processo. E o esforço estava a ir no sentido de se encontrar alternativas para essas crianças e não no sentido de as legalizar nessa prática.
E, portanto, agora esta medida veio, enfim, de alguma forma legalizar essa prática. Eu continuo a ser daqueles que, em linha com o Adebayo, acho que a escola continua a ser, ou deveria ser, o primeiro lugar das pessoas até terem, e aqui vou dizer isso porque vou voltar ao ponto, até terem idade de responsabilidade legalmente imputável. Porque uma criança que se vende qualquer coisa que, enfim, que amanhã nos leva à barra do tribunal, não sei como é que vamos abordar o problema entre o comprador e o vendedor. Mas isso é questão para os juristas depois refletirem e decidirem. Agora, eu acho que, ok, estamos com um déficit de escolas, estamos, mas podíamos com ideias e com a revitalização de alguns setores, poderíamos aproximar-nos das crianças e, quer sejam tempos livres ou não, dar-lhes uma oportunidade ao nível do desporto e das práticas desportivas, onde há um conjunto de valores que ajudam na formação integral do homem. Eu achava que era importante também dar uma oportunidade a essas crianças nos diferentes domínios da cultura, desde logo teatro, dança, música, aprendizagem de instrumentos musicais, artes visuais e plásticas. Portanto, tínhamos era que criar programas para esses setores que pudessem animar e absorver esse 1 milhão de crianças que andam por aí. Porque se nós efetivamente olhássemos para esses setores, particularmente o setor da cultura e o setor do desporto, como uma boa porta de entrada para estes meninos, e tenho que aqui lembrar que houve meninos de rua, que houve meninos sem hipótese nenhuma, que com essa porta aberta conseguiram ter valor suficiente para emprestar, enfim, para emprestar ao nosso interesse, ao nosso bom nome, ao nosso interesse de ter o bom nome do país elevado, e portanto conseguiram emprestar contribuições absolutamente inegáveis, não é? E portanto, se temos a experiência de alguns jovens que conseguiram fazer isso, por que não alargar essa experiência para absorver uma parte dessas crianças que estão fora do sistema? E de facto, eu acredito que ainda há muitas pessoas que, de forma voluntária e de forma profissional, poderiam perfeitamente ajudar nesse trabalho. Uma delas, infelizmente, desapareceu nesta semana, o professor Sacaneno, que era alguém que podia ajudar a enquadrar uma parte dessas crianças nas suas iniciativas culturais, da dança, etc. Encorajarmos as equipas a terem, os clubes e as equipas a terem mais equipas de juvenis e de iniciados, mesmo que tivessem que beneficiar de um financiamento, ou de uma contribuição para o efeito. E isso em todo o país. Quer dizer, enfim, acho que era preciso refletirmos sobre isso de uma maneira mais alargada, para podermos encontrar outras portas que se abrissem para essas crianças que hoje estamos a tentar que sobrevivam nos mercados e na venda ambulante. Finalmente, quero sublinhar que continua a ser necessário nós nos preocuparmos com as famílias, enquanto células da nossa sociedade, porque nem só de vendas vive o homem. E, portanto,
É certo que alguns dos programas que temos de ajuda às famílias com dificuldade ajudam a minimizar e não resolvem os problemas. Precisávamos de alargar essas práticas a outros domínios e, por exemplo, soluções como cozinhas comunitárias que já foram experimentadas em Cacoaco com algum êxito. Soluções como pequeninas escolas de corte e costura, pequeninas iniciativas de pastelarias e não sei o quê. Pequenas iniciativas que poderiam ajudar a enquadrar alguns desses jovens e a retirá-los desta prática que sem dúvida me parece uma má solução para quem quer contar com cidadãos de futuro num país de futuro. Portanto, um país de futuro não pode, enfim, cuidar das suas crianças desta forma. E, portanto, eu acho que ainda vamos a tempo para refletir e encontrar outro tipo de soluções para as nossas crianças e jovens fora do sistema de escola. José Guerreiro, esta medida é um retrocesso? Eu não sei se é um retrocesso, mas para mim, já vou. Eu queria, porque os colegas já foram muito profundos em tudo, terei pouco para acrescentar, mas eu queria relevar uma questão muito importante que o Adebayo referiu e que diz diretamente respeito a esta situação, mas que é mais abrangente para a sociedade. O Adebayo foi uma coisa que para mim é um dos fundamentos dos problemas que nós temos aqui no nosso país e que se aplica transversalmente a toda a sociedade, que é a questão da politização da sociedade. Nós temos de uma vez por todas, nos vários setores, despolitizar a sociedade, despartidizar a sociedade. Esta é uma das reformas fundamentais. Os leads dos telejornais, as primeiras notícias dos jornais, não podem ser as visitas dos políticos, as inaugurações dos políticos, as viagens dos políticos, os discursos dos políticos. Eles estão a trabalhar. Foram eleitos para trabalhar. Aquilo é trabalho deles. Eu também trabalho e ninguém põe na primeira página. O Gustavo trabalha e ninguém lhe põe na primeira página. Então, a disposição da sociedade, como muito bem disse o Adebayo, juntando esta análise, né, tem que ser os bons exemplos. As primeiras páginas dos jornais, os telejornais, as notícias, né, tem que ser os bons exemplos sobre as crianças, sobre a cultura, sobre o desporto. Tem que ser as boas práticas, tem que ser o desenvolvimento da agricultura, da indústria, tem que ser aquilo que está a ser feito para. Né? E isto tudo, de facto, tem que criar, não é a curto prazo, a médio e longo prazo, uma nova mentalidade, uma nova forma dos cidadãos perceberem o seu país. Não é? E nós pensamos que o nosso país vive à volta dos políticos e dos discursos políticos. Quer dizer, não, o nosso país vive à volta daquilo que tem que ser a boa educação, a boa saúde, o desenvolvimento da agricultura, da indústria, das pescas, etc. Dito isto, que como eu disse, é transversal a toda a sociedade, e que era necessário conseguir-se fazer isto, não é? Por isso não é à toa que falo sempre um país real. Vocês não me ouvem falar aqui em discursos, não é? Bom, tentando entrar no tema, mas brevemente, porque de facto já foi tudo dito. A questão que se coloca aqui, penso eu, é um bocado não criminalizar aquilo que já existe. Quer dizer, no fundo, esta medida tem a ver com uma tentativa de não criminalização daquilo que é a prática corrente. Porque os menores no nosso país, e já foi aqui dito também, são pastores de gado. Tu vês pastores ao longo da via de 10, 11, 12 anos. Os menores do nosso país trabalham nas lavras. Os menores do nosso país vendem carvão ao longo da via. Os menores do nosso país estão na zunga, nas cidades. São roboteiros. Os menores são engraxadores de sapatos ao longo das ruas
ir nos cemitérios. Os menores lavam os carros nas cidades. Os menores candidatam-se a guardas das viaturas em frente aos restaurantes e noutros locais importantes. Esta é a realidade dos menores. Né? E também vendem. Pronto, no fundo, temos mais uma boa lei, e o Ruca foi... Até eu não tinha visto essa parte da lei, Ruca. São uma lei, mais uma lei, um fato à medida dos bons juristas, mais uma lei cuja praticabilidade é zero. Zero. Não é? Portanto, temos mais uma lei, quando eu acho que não devemos ter mais uma lei. Devemos ter ações práticas para resolver o problema destas crianças e destes menores, não é? Para tal contrassenso, que também já foi aqui referido, disso um pouco vou falar, que é dizer que tens ensino obrigatório até a nona classe, mas depois os miúdos de 11, 12, 13 e 14 anos podem trabalhar, podem vender. E pronto, e colocar aqui na lei que é horário de trabalho, condições de higiene, quer dizer, é de facto estar um bocado a brincar com todos nós. Portanto, se estas medidas não forem tomadas no sentido de resolver os problemas de base das crianças, nós estamos de facto a alimentar, não é? E se elas não forem, e já foi aqui também, temos que fazer com que elas tenham uma profissão, não é? Estamos de facto aqui a alimentar os desempregados, os futuros desempregados, os futuros delinquentes, as pessoas que andarão a tomar, a beber pacotinhos e a cheirar álcool, a cheirar gasóleo, não é? E a fumar liamba, não é? Portanto, estarão também mais vezes nos contentores, não é? Porque nós temos que resolver os problemas de base e esperemos que obviamente se apliquem, mesmo não havendo discursos, se apliquem medidas concretas de apoio social, algumas imediatistas e essencialistas, como disse o Gustavo, algumas têm que ser essencialistas. E como dizia o artigo do Ismael, que eu referi a semana passada, não temos que ter medo de criar centros de acolhimento de crianças para lhes dar sopa, para lhes dar roupa, para lhes pôr lá uma chão. Não temos que ter medo. Não é? Porque a situação está tão grave com os menores que é preciso tomar algumas medidas de curto prazo essencialistas, enquanto são umas medidas de longo prazo que vão criar condições para as crianças de facto estarem na escola, para abrirem os telejornais na escola, para abrirem os telejornais e as notícias do jornal, a participar em teatro, cultura, etc. Isto é que é preciso fazer. Bom, o meu primeiro destaque vai, infelizmente, para a morte do Dr. França Van Doonen, né? Que foi não só um nacionalista, mas um político com uma carreira brilhante, do meu ponto de vista. É daquelas pessoas que praticamente foi tudo em Angola, portanto só não foi presidente da República, mas também, pronto, isso não lhe tira qualquer mérito, pelo contrário. Portanto, deixou-nos, em princípio, uma pessoa que me pareceu, pelo menos não é alguém da minha geração, obviamente, e com quem não tive na vida nenhum contacto, mas pelas referências que vamos recebendo, pareceu-nos ser uma pessoa extremamente culta, zelosa, rigorosa, não é? Íntegra, não é? E, portanto, que efetivamente deu o melhor de si para o nosso país, não é? Ou, na boa expressão de um outro nosso político igualmente renomado, um bom patriota, não é? E, portanto, nesta hora, para a sua família e amigos, obviamente, desejamos sentidas e honrosas condolências. A segunda nota, rápida, tem a ver com a realização do Angola Economic Forum, que é também um espaço de reflexão, debate e análise sobre a situação económica e social do país. Mais do que a radiografia que todos já conhecemos, eu apreciei muito um painel onde se analisou as questões sobre o empreendedorismo e onde efetivamente dois jovens, o Rui e acho que a Teresa, apresentaram-nos testemunhos vivos, reais, inspiradores, não é? E onde nos deixam aquela réstia de esperança de que efetivamente Angola ainda é possível e ainda temos esperança
e continuamos a acreditar que poderemos construir um bom país. Depende efetivamente, o nosso destino está nas nossas mãos, eu tenho dito, e portanto cabe a nós com rigor e com um verdadeiro sentido patriótico fazermos o melhor, e esses jovens efetivamente conseguiram vencer as barreiras do nosso contexto social, cultural e principalmente económico, onde há muitos constrangimentos para financiamento a projetos de inovação, de empreendedorismo, não necessariamente tecnológico, mas de inovação e de empreendedorismo, porque a nossa banca continua agarrada aos modelos clássicos e conservadores, e isso efetivamente é um sério constrangimento ao desenvolvimento e ao empreendedorismo. Mas lá está, estes dois jovens deixaram-nos este testemunho e, portanto, continuamos efetivamente a acreditar que é possível e continuaremos a levar essa mensagem de esperança também para os jovens, desde que efetivamente trabalhem e se esforcem e honrem, acima de tudo. Obrigado. Rui de Castro, seus destaques da semana. Bom, durante a semana houve a audição do Ministro dos Petróleos e a sua equipa no Parlamento e mais uma vez tomamos conhecimento que nós apenas produzimos 20% dos combustíveis que são consumidos e os outros 80% têm de ser comprados. Ainda assim, apesar de uma ligeira subida no preço da gasolina e do gasóleo, somos o 6º país do mundo com o combustível mais barato, o que faz com que a Sonangol tenha muitas dificuldades. Sonangol esta que, além dessas dificuldades, ainda tem outras por ter 2.000 trabalhadores sedentários. E mesmo assim ainda está sob forte pressão para novas admissões. Felizmente foi mencionado que estes 2.000 sedentários não serão demitidos, mas que irão encontrar soluções, sobretudo agora nas energias limpas. Também durante a semana foi aprovado o novo mapa de rotas de táxi na cidade de Luanda. São mais de 100 rotas, mas muitas delas estão bastante abaixo dos 16 quilómetros que estão previstos. De qualquer das formas, aqui falta agora a ampla divulgação à população de que rotas são estas e a penalização dos taxistas que não respeitarem aquilo que as suas associações aceitaram. Ainda ligado a este pormenor do transporte, o movimento de estudantes angolanos esteve a recolher assinaturas para remeterem ao chefe do governo a fim de tentarem conseguir uma redução no preço dos transportes públicos de 150 para 100 kwanzas, o que também denota que o processo relacionado com o passe estudantil não terá tido o sucesso que inicialmente se previa ou que tinha sido anunciado. Durante a semana também tivemos o Dia do Albino e aqui os cidadãos que enfermam desta doença manifestaram as suas preocupações referentes com a falta de cremes para serem distribuídos, que só há médicos de especialidade em Luanda e que então têm de vir de outras províncias para a província de Luanda para serem auscultados e com sérios problemas de transporte, alojamento. Para além de que, só na província de Benguela, várias dezenas faleceram com cancro da pele. Por último,
e, de certo modo, ajudar aqui uma análise que iniciou com o Adebayo e mais aprofundada pelo Zé Guerreiro. O movimento cívico angolano, que é uma ONG, apresentou um relatório de monitorização da mídia pública. Portanto, o que a mídia pública apresentou nos seus noticiários no período de novembro de 2023 a janeiro deste ano. E então as constatações são: a agenda do governo ocupou 64% das capas do Jornal de Angola, 49% no telejornal da TPA, 35% no jornal da Zimbo e 48% nos noticiários das 13 da Rádio Nacional. De acordo com este relatório, ao espaço dado ao Executivo angolano, notou-se uma ausência de sentido crítico e de contraditório e, acima de tudo, que não foram noticiadas quaisquer discordâncias ou erros da ação governativa. Relativamente aos partidos políticos, o MPLA ocupou nos noticiários 88% na TPA, 70% na TV Zimbo, 67% na Rádio Nacional e 93% no Jornal de Angola. A UNITA, o principal partido da oposição, 7% na TPA e no Jornal de Angola, 14% na Rádio Nacional e 24% na TV Zimbo. Refere esta ONG Mudei que a linha editorial dos órgãos, particularmente o Jornal de Angola e TPA, parecem mais órgãos de relações públicas do governo do que órgãos de imprensa ao serviço do público, com o objetivo de informar com verdade. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Bom, depois de um bom balanço daquilo que aconteceu na semana feita pelo Cuca, a mim resta-me acrescentar duas coisas. Primeiro, a iniciativa conjunta da Embaixada de França, do Governo Provincial de Luanda e do Comitê Olímpico para lançamento do ambiente dos Jogos Olímpicos de Paris 24 aqui em Luanda. Portanto, uma atividade que decorreu no último sábado e que teve uma massiva participação de pessoas numa marcha feita na Marginal de Luanda, muito interessante, e que serviu também para, de uma maneira, lançar uma campanha contra a ociosidade e contra a obesidade, convidando todo mundo a mexer-se, cada um respeitando as suas idades. Portanto, participaram crianças, jovens, velhos, idosos, pessoas de mobilidade reduzida, etc. Atletas olímpicos, atletas paralímpicos, e, portanto, foi uma boa mostragem daquilo que é, afinal, o interesse que o movimento olímpico tem no seio da comunidade. A segunda nota vem na sequência do meu minuto da semana passada, que é e continua a ser a preocupação com o processo de aprovação, que já aconteceu, promulgação, que está em vias de acontecer, e publicação da lei antidopagem, para nos permitir lutar pela legalização da situação de Angola junto da OADA. Portanto, continuamos a apelar a todos os intervenientes para serem suficientemente rápidos na sua participação no processo da lei,
para que o Comitê Olímpico possa, junto da UADA, tentar todas as iniciativas que conduzam a que tranquilamente possamos ter símbolos, os símbolos nacionais, a par dos símbolos dos outros 205 países do mundo que vão participar nos Jogos Olímpicos. José Guerreiro, os seus destaques da semana. Também breve. O meu primeiro destaque vai para aquilo que eu chamo a reforma dos reformados. Foi anunciado um acordo entre o Instituto Nacional de Segurança Social e a SUREPA, que é a Associação dos Reformados e Pensionistas de Angola, com vista ao aumento do valor das reformas, o que tem direito, a que têm direito os reformados e pensionistas. Isto é uma luta antiga. Tenho visto alguns textos, inclusive da doutora Maria Luísa Abrantes, nas redes sociais sobre este tema, a pugnar pela necessidade e importância do aumento das reformas, do valor das reformas dos pensionistas e daquelas pessoas que deram muito da sua vida para o Estado. Hoje reformados, alguns deles têm pensões que deveriam acompanhar também o aumento dos preços, dos valores dos salários. É uma boa notícia este acordo. Parece que ainda é um acordo muito geral, acho que ainda não está formalmente aceito, não é? E formalizado pela tutela, e sem datas definidas para o início da sua vigência, mas esperemos que tenha pernas para andar este acordo, não é? Porque é importante que os reformados de todas as áreas, quer do Estado, das Forças Armadas, dos antigos combatentes, não é? Sejam respeitados e lhes sejam dados os valores de reforma a que eles têm direito. E que tenham uma reforma, de facto, condigna, um valor de reforma condigna. Eu, sendo reformado, não é? Interessa-me este acordo, eu e outros que estão aqui presentes, interessa-me que este acordo seja assinado, seja concretizado, porque é consenso, de facto, que os valores das atuais reformas não permitem dar uma vida digna àquelas que são menores, não permitem dar uma vida digna às pessoas que deram muito, muito por este país. O meu segundo tema tem a ver com o falecimento de homens da cultura, não é? Eu queria homenagear e reconhecer o contributo de duas figuras da cultura cujo falecimento foi anunciado a semana passada, né? Em primeiro lugar, o presidente da União Mundo da Ilha, não é? O António Custódio, também conhecido por Tio Mano. A sua contribuição na organização e valorização do Carnaval de Luanda, no ente da ilha, foi significativa, muito importante, no quadro do grupo carnavalesco União Mundo da Ilha, que já tem cerca de 60 anos, né, e deixou uma constatação muito grande, quer na população, na ilha e no seu grupo carnavalesco. A minha homenagem para ele. Em segundo lugar, o professor Sacaneno João de Deus. Enquanto eu dirigia a TVC, organizámos espetáculos de premiação sobre a obesidade em todas as províncias do país, em que a componente musical era muito importante, a componente cultural. Gostaria de acrescentar que era o único espetáculo que tirava de casa o nosso colega Rui de Castro e sua esposa. Em alguns deles contactámos sempre com a participação do Sacaneno, dançarino, coreógrafo e professor, não é? Conheço-o há muitos anos, até foi professor de dança da minha filha. E a minha filha já tem muitos anos, relativamente. Portanto, sentidas condolências às famílias destas duas personalidades da cultura e que os seus contributos à cultura nacional possam ser preservados. O meu último destaque vai para o festival O Futuro Já Será. O Futuro Já Era, é assim que se chama, O Futuro Já Era. Está a ser realizado em Luanda, não é? É uma organização do Goethe Instituto de Angola, não é? Cuja abertura aconteceu no passado dia 15, sábado, no Cine São Paulo, e que decorre até o dia 28 de julho. Não é? Este festival inclui sessões de cinema, de teatro, concertos musicais, oficina de artes temáticas, nomeadamente para crianças, e palestras. Enfim, na promoção de cultura em várias vertentes e convívio entre fazedores de arte. Não é? Saudamos a realização, mais uma vez, incentivado pelo setor privado, e incentivamos com certeza o nosso programa a todos, que os ouvintes e cidadãos de Luanda possam comparecer e deslocar-se diariamente ao Cine São Paulo para usufruir de momentos menos estressantes em relação ao nosso cotidiano. E assim pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se de si Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Rui de Castro, Anacleto José e Silvio de Abreu. Bom dia e boa semana.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.